Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. E de volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele começa agora a sua caminhada judicial hoje, no depoimento presencial que ele vai dar em instantes à Polícia Federal, lá em Brasília, sobre o caso das joias recebidas da Arábia Saudita. O repórter Bruno Pinheiro tem mais informações direto de Brasília. Boa tarde, Bruno. O ex-presidente já chegou aí na sede da Polícia Federal? Justamente, já chegou sim, você uma ótima semana que nos acompanha, chegou com cerca de 20 minutos de antecedência do que estava agendado este depoimento às 2h30. Chegou usando os fundos, na verdade, da sede da Polícia Federal. Nossa repórter Yasmin Costa acompanha essa chegada, a gente observa essas imagens recuperadas do acesso do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegando então este depoimento que era muito aguardado, além de Bolsonaro. Outras 9 pessoas serão ouvidas simultaneamente. Qual é o objetivo da Polícia Federal? É confrontar essas informações envolvendo as joias. Ontem, a equipe, os advogados de Jair Bolsonaro estiveram em uma agência da Caixa Econômica. Levaram as joias, relógios, anéis que estavam com o Jair Bolsonaro, avaliados em cerca de R$500 mil. Foram devolvidos no dia de ontem. E agora este depoimento, ele era aguardado às 2h30. Jair Bolsonaro chegou com cerca de 20 minutos de antecedência e a gente observa nesta região que há um certo efetivo da Polícia Militar nessa segurança, reforçando essa área. Esse estacionamento acabou sendo esvaziado, somente os veículos oficiais estão acessando esta região e aos fundos, que é justamente a chegada e a saída de quem vem ser ouvido. Então, só para a gente entender, além de Bolsonaro, outras 9 pessoas estão sendo ouvidas neste momento. Entre esses nomes, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O que é necessário ser respondido rapidamente, a gente adianta. Se era do conhecimento de Jair Bolsonaro que as joias estavam retidas na Receita Federal e se ele ordenou que de fato alguém chegasse, viajasse até o estado de São Paulo e chegasse no aeroporto numa tentativa de quê? De liberar essas joias. E ainda também é necessário responder por qual motivo as joias não foram incorporadas no acervo da Presidência da República. A gente vai continuar acompanhando um depoimento que está estimado em cerca de 2 horas, segundo com quem eu ouvi e cheguei a conversar aqui na hora do almoço na capital federal. Bruno, deixa eu dizer uma pergunta. Como é que houve, né, a preocupação com manifestação no local? A segurança foi reforçada, deve ter um perímetro aí um perímetro grande, eu imagino, para que não haja aglomeração de pessoas. Como é que foi isso? Apareceu alguém? Como é que teve algum tipo de dispersão? Como é que foi? Você sabe dizer? O receio era justamente isso. Eu vou inverter a câmera só para a gente conseguir então responder o seu questionamento e entender o que está acontecendo justamente neste momento. A gente observa que aqui é justamente aquele local onde houve uma tentativa de resgate daquele indígena. Na verdade, quando os veículos foram incendiados, ônibus foram incendiados, a gente observa que aqui homens da Polícia Militar estão fazendo a segurança nessa região e essa área está totalmente isolada. E existia esse receio, de fato, de os apoiadores chegarem, né, para ficar aqui, para tentar conversar com o ex-presidente. Então, diante disso, a segurança foi justamente reforçada da forma que a gente observa aqui. Colocaram essa cerca, na verdade, para tentar evitar esse acesso, até mesmo os jornalistas ficam nessa parte de fora e lá, já na recepção, a gente observa os homens da Polícia Militar do Distrito Federal já fazendo uma outra contenção. Claro, ao intervalo, um outro helicóptero da Polícia Federal também
acaba sobrevoando esta região. É uma estrutura que é muito nova, foi construída recente aqui da Polícia Federal, tem uma segurança muito reforçada e ainda assim acabaram contando com a ajuda também da Polícia Militar. Aqui a gente observa outras viaturas também da Polícia Federal que estão estacionadas nesta região, que homens vieram do choque, também setor de inteligência estão fazendo esta segurança. A gente observa que de fato logo nas primeiras horas do dia, hoje na quarta-feira, a segurança já era essa, numa tentativa de evitar qualquer tipo de manifestação aqui nesta região do estacionamento da sede da Polícia Federal. Vou lhe fazer mais uma pergunta, Bruno. O presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não vai usar, né, do direito de ficar em silêncio, não vai deixar de responder nenhuma pergunta. Você acredita, tem alguma informação de que ele vá falar com a imprensa logo na sequência e revelar aquilo que lhe foi perguntado e o que foi respondido, Bruno? Existe justamente essa recomendação para que não fique em silêncio de fato, para que seja respondido, né? Alguns aliados chegaram a me contar nas últimas horas que isso, além de ser um assunto que esbarra na esfera jurídica, acaba também afetando num cenário eleitoral, de campanha, de uma integridade de Jair Bolsonaro, que é esse combate à corrupção, combate a qualquer ilegalidade na sua gestão, no seu ex-governo. Então, essa vinda aqui é o que é esclarecer, está à disposição realmente responder o que aconteceu, dizer que o que é a verdade, né? Ontem ele se reuniu com os seus advogados para de fato alinhar essas respostas, esclarecer por qual motivo ele recebeu essas joias durante essa viagem, por qual motivo se alguém chegou a ir lá tentar recolher essas joias, se era de conhecimento ou alguém arquitetou isso, se era de interesse da esposa de Bolsonaro em ficar com as joias, isso tudo será esclarecido. O que não é contado como certo é se ele vai conversar com jornalistas aqui quando encerrar esse depoimento. Se a gente já conseguir rever novamente essas imagens, observa que é uma saída que também tem uma segurança reforçada, fica aos fundos, ou seja, longe do acesso de jornalistas. A equipe estava em um local, acabou sendo remanejada, havia uma expectativa inclusive de repórteres utilizarem uma espécie de uma sala que fica ao lado de um refeitório para ter mais uma segurança, uma estrutura. Isso também acabou sendo retirado, não foi autorizado esse acesso, isso tudo numa tentativa de dificultar realmente esse acesso e também uma segurança do ex-presidente e de quem está sendo ouvido neste momento. Reforço que ele chegou com 20 minutos de antecedência e não conversou com jornalistas. Tá certo, obrigado, Bruno. Qualquer novidade, por favor, volte aqui conosco. Vocês viram aí o nosso repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Bolsonaro ele chegou para depor nesse caso das joias. E já vamos debater sobre esse caso, mas eu acho importante antes a gente estabelecer, não alguns pontos de partida para a discussão. Ele teve 3 estojos de joias muito caras, ouro, diamante. Esses 3, nenhum dos 3 foi declarado na entrada ao país. Um deles, que estava na mochila de um assessor que deveria declarar, não o declarou. Então, este assessor, ele foi pego tentando cometer o crime de descaminho. Descaminho é o quê? Quando você ganha um presente ou compra alguma coisa cujo valor é maior que $1.000, você tem que declarar e pagar o imposto de 50%. Aí é a tentativa de descaminho, é um crime. Você não pode entrar no Brasil com pacotes de coisas que você não sabe o que tem dentro. Isso é básico. E esta tentativa de descaminho, ela levou à descoberta de outros 2 estojos que não foram pegos. Então, a gente viu 2 descaminhos anteriormente. Como é que não se paga imposto? Bom, se o bem ele vai para a presidência e não para o presidente. Se vai para a presidência, mesmo assim tem que declarar que vai para o acervo da presidência da República. Fica lá, fica no museu, não sei onde, fica guardado e isso fica para a presidência, é do povo brasileiro.
O que aconteceu foi que esses dois que passaram, né, esses dois que tiveram o descaminho, que é esse crime de entrar sem declarar, além disso, esses dois eles foram remetidos para o acervo pessoal do presidente. Bom, a gente não tem lei no Brasil que diga o que o presidente pode receber ou não como presente. Não tem. Tem o Código do Servidor Público do Executivo Federal. Em direito administrativo, servidor público é diferente de agente político. O presidente é um agente político, então ele não se enquadra no Código do Servidor Público. Então não tem lei, nunca teve. Só tem o bom senso. Mas nesse país você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Tem uma decisão do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que ele dá 2 parâmetros. O parâmetro é bens de uso pessoal podem ficar para o acervo pessoal do presidente ou da presidente. E, segundo o ministro do TCU, no programa Roda Viva, ele diz que há um binômio, né? É o uso pessoal e o valor baixo. Desculpa, mas não há esse binômio. Há esse precedente do TCU, que não é lei. Não é lei. Precisava ter uma lei. Agora, quanto à questão de propina, suborno, agrado, isso nem dá para se cogitar, porque se a gente for olhar tudo que todos os ex-presidentes já ganharam, inclusive a coleção de relógios que o Lula usa, quem os deu? São relógios, cada um que começam no mínimo em R$84 mil, né? Os relógios que ele usa em várias oportunidades, são relógios diferentes e muito caros, em caixa de ouro, etc. Então, a questão aqui que pega no começo é essa tentativa de descaminho e os outros descaminhos. Bom, eu já falei demais, quero começar aqui com o Felipe Monteiro. Pavinato, você bem falou, né? No Brasil não há um regime jurídico sobre a forma e o procedimento de quando o presidente recebe presente líder empresarial ou líder político de fora do Brasil, né? Então não há um regime jurídico claro, né? Todos os presidentes da República, de Fernando Henrique Cardoso até Bolsonaro, tiveram o mesmo problema. E digo mais ainda, ao contrário do Brasil, vários países de fora têm incentivos do presidente da República criar sua própria fundação. Até porque não dá para ter os países de dentro, né? Criarem sua própria... Fica atento. Criarem sua própria fundação. O que é legal, incentivar o presidente da República a pegar o teu acervo pessoal, né, e montar um museu, porque o museu dele conta a história dele, e ao contar a história dele, conta a história de parte do Brasil. Agora são 15 horas e nós estamos discutindo o caso das joias da Arábia. Mas o problema para mim no caso do Bolsonaro... Não saia do canal não foi sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1.000 inscritos. De irem até a Receita Federal, tentar achicalhar o agente da Receita Federal para pegar a joia sem pagar o valor e sem declarar a joia. Aí que está o grande problema que eu vejo, não é? Eu concordo com você, Pavinato, até a página 2. Mas o caso do Bolsonaro é gravíssimo por conta disso. Então é a minha opinião, eu divido você em relação a esse assunto. Eu acho que temos que discutir no Brasil a questão da instituição, a questão do acervo, da questão do legado, não é? E aproveitar esse momento para discutir a questão do regime jurídico para isso, né? E não discutir picuinha. Mas não dá para a gente ignorar que o Bolsonaro, o problema dele não foi questão de descaminho, não foi questão de chegar no Brasil com a joia e não declarar. Foi a presepada que a gente viu dos assessores dele, o ministro dele, irem até a Receita Federal querer retirar a joia sem declarar. E agora, o Capês, tem uma pena, né, para esse crime, do crime de descaminho. Também tem uma pena para o crime de abuso de autoridade, porque foi o que o Felipe descreveu aqui. Ele falou que o mais grave é você sabe com quem está falando, né, para tentar reaver as joias. Bom, mas tudo gira em torno do descaminho. Tudo gira em torno do tentar apagar o descaminho. Se ele perde, a pena de perdimento da joia, ela influencia em alguma coisa na questão penal? São coisas distintas? Como é que funciona? O Bolsonaro pode ser preso? Essa é a primeira pergunta. Ele
pode ter uma pena desse descaminho, se for comprovado isso na justiça, convertido em outro tipo de pena? Ele pode ficar inelegível por conta disso? São essas 3 perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, só caracteriza ato de improbidade ou crime de corrupção passiva quando é dado um presente de alto valor por alguém que tem um interesse direto numa ação praticada pela autoridade, pelo agente público. Não ficou demonstrado isso. Nós estamos falando de um príncipe trilionário na Arábia Saudita que gostou do presidente, gostou da primeira-dama e deu presentes para eles. Então, em primeiro lugar, não existe dar o presente com a finalidade de influenciar em alguma licitação, influenciar em alguma questão. Isso, a princípio, foi... Não se sabe, ele está aqui dizendo... Se não se sabe... O Felipe Monteiro, que eu estou falando, ele fica soprando no meu ouvido para me desconcentrar. Mas ele esquece que eu não comecei ontem na minha atividade. Então ele disse, não se sabe. Se não se sabe, então não fala nada. Você não fala só o que você sabe. O que até agora não se sabe, então, não existe nada que aponte... O fundão da escola fica assim agora. Mas agora eu quero que divide a tela. Você fica assoprando no meu ouvido, tá certo? Então, vamos lá, explica para as pessoas entenderem. Desculpem, eu queria o nosso espectador, vou retomar porque ele me interrompeu. Então vamos lá. Em primeiro lugar, não é corrupção passiva e não é ato de improbidade, porque não ficou demonstrado, como ele bem sintetizou aqui, não se sabe, não ficou demonstrado que aquele presente foi dado para que, em contrapartida, fosse realizada alguma ação funcional por parte do presidente. Descartamos esses 2 crimes. Bom, ele recebeu presentes para ele, que, pelo seu elevado valor, à luz do princípio da moralidade, deveriam ter sido entregues à União e não ficado com ele, à luz da moralidade. Não se sabe se ele recebeu esses presentes, então, e desejou permanecer com eles, assim como a primeira-dama, ou se ele tinha a intenção de incorporá-los ou não. É isso que ele vai esclarecer. Digamos que ele tenha recebido os presentes e tido a intenção de com eles permanecer. À luz do princípio da moralidade, uma ação questionável. Agora, qual o crime que teria ocorrido? O ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um conhecedor do direito, fala em lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro só ocorre quando existe uma infração penal antecedente. Isso aí é bom. Você tem que lavar... A lavagem do dinheiro é um expediente para tornar um dinheiro sujo limpo. Agora, o dinheiro tem que ser sujo, ou seja, tem que ser fruto de uma infração penal. Não pode dar muita atenção para o Flávio Dino. Mas é importante esclarecer a população que está vendo as declarações do ministro da Justiça e procurador. Então, não se caracteriza a lavagem de dinheiro pela inexistência do crime antecedente. Não se caracteriza a corrupção passiva porque não foi dado para que interferir numa ação de fazer ou numa omissão, deixar de fazer alguma coisa. Finalmente, você tem o peculato. Peculato é a apropriação de um bem que não lhe pertence. Ele recebeu esse bem e ainda não havia incorporado ou não. Ele pode dizer, não, eu recebi e iria incorporar. Então existe possibilidade de fazer a sua defesa fartamente. Quanto ao descaminho, não tem descaminho. Não tinha que declarar? Se os bens pertencem à União, eles não há atributos a serem recolhidos. Isso não ficou Agora, claro. se alguém deveria ter declarado, é quem estava portando aquela joia. O presidente não entrou portando nenhuma joia. Então, me parece que até o descaminho é algo discutível. Então, em outras palavras, eu não tenho procuração aqui para defender o presidente. Mas existe aí um farto campo ainda a ser explorado na sua defesa e um farto campo ainda, resumidamente, pelo Felipe Monteiro, sintetizando de forma brilhante, que não se sabe. Então, prisão, me parece, no horizonte restrito, seria um enorme abuso de autoridade e um processo, daqueles processos longos, que encontraram também no cofre de uma instituição bancária,
um cofre em nome da família do ex-presidente, do atual presidente Lula, vários presentes acabaram sendo devolvidos. Inclusive um Cristo do século XVI de valor inestimável. Então eu quero... E nada. Eu gostaria... que você Rodolfo, eu gostaria de continuar debatendo com... Não, você tá aí, eu tô aqui. Ele está espero que a galera em casa esteja com o seu bloco. A galera... Não, só uma frase. Porque ele fica soprando aqui do lado. E o Capês colocou aqui foi a justificativa para investigar. Exato. Pronto. Tem que investigar. Pronto. Daqui. Isso. Tem que investigar. Pode colocar nós dois? Pode. Não tem que Agora dá condenar um ninguém. beijo. Tem que investigar. E diz o amor venceu. E aí? Ô, Deise, não parece isso? E veja, pela descrição do Capês, este carnaval todo tem mais que político do que jurídico. A nos valermos aí pelo parecer do professor Capês. E nós estamos vendo Trump lá nos Estados Unidos num processo que me cheira, me tem forma, me parece político e não jurídico. Outra coisa ridícula. Né? Você acha que o Brasil... Tem alguém copiando alguém nessa história? A gente sempre copia os Estados Unidos, né? Os maus exemplos. Mas eu acho que tem um ponto, assim, não entrando na área jurídica, obviamente, né? Mas esses dois são fogo. Mas eu acho que tanto o Felipe quanto o Capês tocaram num ponto que é fundamental para a gente pensar aqui. Eu prefiro os dois de fogo, é mais engraçado. Mas acho que tem, nessa questão das joias, tem o ponto da moralidade. Né? Então, vou falar bem do ponto de vista político. Eu não tenho a percepção de que esse escândalo das joias ele tenha atingido as bases do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa que eu tenho visto alguns colegas fazendo essa avaliação e dizendo o bolsonarismo está acabado por causa dessa relação do escândalo das joias. Eu não vejo isso. Mas tem alguns pontos que a gente tem que pensar aqui. Concordo plenamente com o Felipe. Se recebeu essas joias caras, abre um acervo pessoal. É mais ético, é de bom senso, é moral. Né? Então, o presidente tem que se explicar em relação a isso. Acho que houve uma confusão muito forte, muito feia entre o público e o privado, quando ele colocou ministros e assessores para recuperar as joias. Isso não é de bom tom, no mínimo, tá? Não vou falar de descaminho ou qualquer outra coisa, mas isso não é de bom tom de um presidente da República ficar nessa insistência. Inclusive, nos últimos dias dele aqui no Brasil, ele foi insistentemente tentando resgatar essas joias. E eu acho que a gente tem que pensar também que as regras, elas não estão claras, então cada um faz o que quiser. Para além de tudo isso, né, acho que talvez um dos pontos positivos do Brasil é que depois que tu sai de uma presidência da República, tu responde pelos teus atos. Então, Bolsonaro pisou no Brasil, ele tem muita coisa para responder. O caso das joias é só um começo. Agora, assim, tirando toda a parte jurídica, isso daí não é moral. E aí, Rodolfo, você tá bem? Eu tô bem. Como vai, Pavinato? Tudo bem? Tudo jóias, tudo jóias. Tudo bem, cara. Eu tô aqui anotando a aula que o Capês está dando aqui, 10 minutos de oratória, que vale, um semestre inteiro na faculdade de Direito, cara. Sensacional. Capês. Puta critiquinha velada agora. Ele acha que eu não pego essa sutileza. Não, eu vou trazer pra minha realidade, porque assim, é muito legal o português correto, os termos jurídicos corretos, mas 90% da nossa audiência é a Dona Maria que tá em casa, o seu José que tá lá no Uber, no táxi. Alô, Dona Maria! Alô, Dona Maria! Joga água nele! A Dona Luzimar que tá lá na casa dela. São essas pessoas. Odair José, pato. É muito interessante. Joga água nele! Joga água nele. Mas vamos lá, vou trazer pro Trocando em Miúdos e trazendo pra minha realidade de encarar esses fatos das joias. Eu não acredito que o Bolsonaro foi ingênuo o suficiente pra fazer essa idiotice. Foi agora? Nada, eu tô fazendo I à toa, que a quinta série não saiu. A quinta série não saiu. Por quê? Porque ele sabia desde o princípio que ele tinha que ter declarado isso. Talvez o que não ficou claro para as pessoas, e talvez para mim também aqui, se esse acervo, como diz bem o Pavinato aqui, como disse bem o Pavinato, era para a presidência, no sentido de acervo, ou para o presidente. Isso ficou uma incógnita. Será que ele também se enganou? Será que ele não achou que ele deveria ter declarado isso? Será que mesmo indo para o acervo, ele também deveria ter declarado? E Bolsonaro se cercou de uma pessoa que foi lá falar, você não sabe com quem você está falando. A gente sempre criticou a esquerda, principalmente o governo do PT, não a esquerda, mas o governo do PT, de se cercar por pessoas que não nos representavam, não representam talvez o executivo, e o Bolsonaro cometeu esse erro
Eu não consigo acreditar que ele foi ingênuo, o desculpa. estojo que estava num cofre particular agora, esse mês. Como é que ia ficar com a presidência? Não vamos ter ilusões, não vamos falar aqui, não vamos falar de ingenuidade, ou ter ilusões, ou tapar o sol com a peneira. A questão é, qual é a consequência legal? Perfeito, é isso. Isso caracteriza um crime? Pô, não deveria ter feito, é imoral. À luz do princípio da moralidade. Desatendeu. Peraí, deixa eu refrasear a minha pergunta. E o estojo que foi achado agora num cofre de um particular, esse não ia ficar para a presidência? Não, é dele. E aí não teve imposto desse? Se veio por fora, ele não recolheu, aí tem que ser recolhido. Aí, crime de descaminho. Crime de descaminho, se ele recolher os tributos antes da configuração do delito, conseguir o parcelamento do débito ou pagar o débito antes da recebimento da denúncia ou queixa, está extinta a punibilidade. Não tem regime jurídico, cara. Então ele tem, veja bem, tem saídas jurídicas. Politicamente, eu acho que foi uma bola fora. Na verdade, sob o princípio da moralidade, são muito caros, deveriam ter sido resolvidos. Agora nós estamos falando o seguinte, são crimes, é que nem o caso, você tocou aqui, se me permita, do Donald Trump. O Trump tem, sei lá, alguma relação com uma atriz, uma mulher adulta, tiveram ali uma relação e ele pagou para preservar a sua intimidade e ter o silêncio. Agora ele pagou através de um advogado. Isso aqui é outra presepada da justiça americana. Tá só promovendo o Trump. Tentaram fazer isso também com o Bill Clinton. O Bill Clinton do Partido Fizeram a mesma coisa com o Bill Clinton, dá licença. Detalhe importante, tá bom, ele então não vamos declarou. Ele não declarou. Divide a tela e eu quero... Ô, diretor Bolinha, calma aí, diretor. É que eu quero estar me desafiando aqui. A presepada do Trump não foi porque ele pagou a ex-namorada dele, a atriz pornô. Porque ele pagou em período eleitoral. Então é crime eleitoral grave. Homem público, vamos lá. Crime eleitoral. Qual o bem jurídico? Qual o interesse que ele violou? Se as pessoas soubessem desse fato, não teria votado no Trump. Essa que é a discussão. Meu amigo, então é pior ainda. Ele pagou com o dinheiro dele. Ele pagou com o dinheiro dele. Não. Não pagou com o dinheiro da campanha. O advogado pagou. Então, não se sabe, não há advogado pagou. A investigação, o doutor não se sabe. A investigação, O Felipe Monteiro, o doutor não se sabe. Os motoristas que estão acompanhando pelo rádio dos seus carros estão quase metendo assim. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.